96. Queria comentar com vocês rapidinho antes de entrar o seguinte: as questões 96, 97 e 98 e 99, né, está dentro do subitem diferentes ordens de espíritos. E aí o que eu queria conversar com vocês é o seguinte: a live de hoje é uma preparação para a gente entrar na questão 100, que é uma questão mais extensa. Quem está com o livro aí consegue ver, né? A 100, a 101, a 102 são questões mais extensas. Na verdade não é uma questão, é um texto, né? E eu acho que é uma das questões, é um dos pontos mais esclarecedores do Livro dos Espíritos. Então, hoje nós vamos nos preparar para a gente poder, na semana que vem, entrar na escala espírita. Então, a live de hoje a gente vai começar a conversar sobre os temas, sobre os assuntos, e aí a gente vai aprofundar nas duas próximas lives, que aí nós vamos tratar da questão 100 até a 106, e depois, na terceira live do mês de novembro, a gente vai entrar na 107 e vai até a 113. Que aí nós vamos contemplar a escala, a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. Certo? Vamos lá então? É bem interessante o assunto, é bem legal da gente refletir, da gente pensar, e os esclarecimentos que são colocados aqui, eles realmente vão sendo construídos aí ao longo do nosso estudo, das nossas reflexões, e a gente vai conseguindo então entender passo a passo aqui do que é colocado, né? Antes de seguir, deixa eu dar uma olhada no comentário aqui do Orlandinho Filho. Sou muito agraciado de ter encontrado essa página maravilhosa espírita. Que bom, fico muito feliz, viu? Todos vocês que estão aí com a gente acompanhando, então é juntos que a gente vai conseguir construir esse conhecimento, né? Essas reflexões tão ricas para as nossas vidas. Muito obrigado a todos que estão aí participando. Vamos lá então? Livro dos Espíritos, questão 96. Kardec então pergunta aos espíritos: os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? Então olha só, os espíritos são iguais? Todos nós somos iguais? Como que é isso, né? Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? E aí a resposta que Kardec recebe é a seguinte: são de diferentes ordens, conforme o nível de perfeição que tenham alcançado. Então, aqui a gente já começa, né, a pensar, começa já a refletir sobre isso. São de diferentes ordens. O que é que vai diferenciar essas ordens, então? Aqui é muito pontual, né? Aqui é muito claro. Conforme o nível de perfeição que tenham alcançado. E eu achei interessante eles utilizarem a palavra alcançado. Porque se tivesse parado aqui somente assim, são de diferentes ordens, conforme o nível de perfeição que tenham, ficaria vago, né? Eu fiquei pensando nisso durante o estudo, ficaria vago. Então a palavra alcançado, pessoal, ela tem muito peso aqui, porque traz a ideia do espírito que alcançou aquela ordem, né, através do seu trabalho, através da sua caminhada, da sua experiência, do uso do seu livre-arbítrio, né, que nós vamos falando aqui ao longo da live de hoje. Então, perfeição que a gente alcança. Então, conforme o nível, a gente vai se enquadrar nessas diferentes ordens aqui que os espíritos já começam a trazer para nós de informação. Vamos então entrar já na coleção Filosofia Espírita, nós já estamos quase acabando ela. Nós estamos no finalzinho do volume 2, esse aqui é o volume 1 e 2, né? A gente está acabando o volume 2, e eu acredito que na live da semana que vem a gente vai entrar no volume 3, tá, pessoal? Quem estiver acompanhando aí, tiver o livro, né, quiser acompanhar pelo livro, na semana que vem a gente já entra então no volume 3 e 4, na verdade, né? Então, quem gosta de acompanhar pelo livro, já fica a dica aí. Vamos lá então, questão 96. Aqui no volume 2, capítulo 45, Igualdade dos Espíritos. Aqui, pessoal, Miramês vai ajudar a gente a aprofundar um pouquinho mais o que são essas diferentes ordens, né? Que veio na resposta aqui.
e esse nível de perfeição que tenham alcançado. A gente vai falar um pouquinho mais nessa análise aqui que Miramês coloca. Olha só, o que ele vai começar a dizer. O texto é tão interessante, esse texto da questão 96, que eu tive até um pouco de dificuldade de selecionar os trechos aqui pra gente comentar. Então, mas eu selecionei mesmo assim, e a gente vai conversando então o que ele vai trazendo de informação. Olha só. Miramês começa então dizendo o seguinte: os espíritos são iguais na sua genealogia. O que é isso? Então, os espíritos são iguais na sua formação, né, na sua criação. Nós não existe, pessoal, os espíritos que foram criados diferentemente. Um foi criado dessa forma especial, o outro nem tanto. Então ele já começa, são iguais na sua genealogia, então na sua formação, na sua origem. E aí ele continua, mas diferentes no que se refere ao despertamento espiritual. Cada um se situa no grau de evolução conquistado. E os espíritos utilizaram a palavra, né, alcançado, né, e aqui ele usou conquistado. Cada alma é, pois, um mundo diferente em todos os aspectos que se possa conceber nos seus vários níveis de saber. A igualdade no aprimoramento se perde na infinita pauta da sabedoria universal. E Deus, onisciente, criou leis justas e sábias, no sentido de dar a cada um o que esse realmente merece de acordo com o que oferta. Olha só esse ponto também. De acordo com o que oferta. Então, pessoal, a gente foi criado só pra gente receber? Pra gente receber as bênçãos, pra gente receber as coisas materiais, as bênçãos espirituais que a gente recebe, a proteção, o livramento, a saúde, enfim. A gente foi criado só pra gente receber? Então, para mim aqui já veio esse questionamento, né? Então, Deus onisciente criou leis justas e sábias. Essas leis vão nos ajudar, no sentido de regular, né, essas ordens, né? Essa transição de uma ordem para outra, essa evolução que todos nós estamos submetidos, né? Então, Deus criou essas leis justas e sábias no sentido de dar a cada um o que realmente merece, de acordo com o que oferta. Então aqui já chama a nossa atenção. O que é que a gente anda ofertando? O que é que a gente anda se dedicando? O que a gente oferece para o mundo, para o próximo, para os nossos familiares, para as pessoas que estão em volta da gente? É uma grande pergunta, um grande questionamento que a gente se faz, né? Ou deveria se fazer. O que eu estou ofertando? Então fica aí, cada um fica com essa pergunta aí para ir pensando aí ao longo da live. E aí ele vai seguir aqui. A grandeza da criação está na variedade e a natureza nos dá uma amostra dessa beleza na fauna e na flora. Então ele usa o exemplo aqui dessa variedade, né? A diversidade em todos os reinos do mundo mostra-nos a mão de Deus na construção do belo. Então ele usa esse ponto aqui para citar a variedade, né? A variedade como algo realmente que expressa a beleza da criação de Deus. Então é outro ponto também interessante da gente pensar. E não somente nesse exemplo que ele coloca aqui, que é fauna e flora, mas também no mundo, né, pessoal? Nos vários biotipos humanos, nas várias situações, nos vários países, nas várias culturas que nós temos, né? Então é um ponto interessante para a gente pensar. E aí ele vai seguir um pouquinho mais abaixo. Os espíritos são de diferentes ordens, pelo grau alcançado por cada um. E certamente isso é uma hierarquia espiritual. Então olha só, Kardec perguntou lá, né? Se existe entre os espíritos uma hierarquia espiritual. E aí Miramês está reforçando essa ideia, né? Certamente isso é uma hierarquia espiritual. Não por imposição ou dádiva, mas por conquista, né, pessoal? Por mérito, por conquista do espírito imortal. Então, essa hierarquia, ela não é imposta para nós. Deus quando criou o espírito, criou nós, seus filhos, ele não impôs, né? Você vai ser um espírito da segunda classe, você vai ser
o espírito da terceira, ou você já vai ser um da primeira classe direto. Não, ele não impôs, né? E nem colocou nenhuma dádiva. Ele nos criou simples, ignorantes, todos iguais, e nós, a partir da nossa caminhada, da nossa evolução, a gente vai então conquistando esses degraus de evolução para a gente poder então alcançar por nosso próprio mérito. Então Deus é muito justo nesse ponto, né? A gente tem que sempre se lembrar disso. Não há privilégios, né? Ah, fulano é um ser privilegiado porque ele tem isso, porque ele tem aquilo. Não. Aquela experiência que ele está passando... Bom, a nossa visão ela é limitada, porque a gente olha só para uma encarnação, que é o que a gente está vendo aqui agora. A gente não sabe das outras encarnações, do passado, das outras situações que aquele espírito vivenciou, o que ele passou, o que ele superou, o que ele perdoou, a gente não sabe, né? Então a nossa visão ela é limitada nesse ponto. E aí, continuando aqui, é o próprio tempo que trabalha na maturidade do espírito. Então, olha só a importância do tempo, né? O tempo trabalha na maturidade do espírito. A superioridade alcançada pelo despertamento espiritual se faz onde quer que seja, sem afrontas, sem agressão e sem comércio. É uma luz que se irradia em todas as direções, abençoando e amando com um único impulso no coração, o da verdadeira fraternidade. Então, voltando aqui só um pouquinho, pessoal, olha o que ele cita sobre a superioridade que a gente pode alcançar, né? Então, a superioridade alcançada pelo despertamento, ela se faz onde quer que seja. Então, ela pode acontecer em qualquer lugar. Ah, mas eu estou vivendo num lugar assim, eu estou reencarnado em um planeta muito atrasado. Não importa, né? Então, esse despertamento espiritual, né, que a gente vai vivenciando aí ao longo da nossa caminhada, ele vai acontecer onde quer que seja, onde quer que a gente esteja. Sem afronta, sem agressão, sem comércio, né? É uma luz que se irradia, né? E ela se irradia por todas as direções, como ele bem coloca aqui. Abençoando e amando. Bonito isso, né? A gente pensar que essa luz do despertamento espiritual é uma luz que ela se irradia por todas as direções, e onde ela bate, onde ela alcança, ela leva realmente bênçãos e amor. Muito bonito a gente lembrar disso. E claro, né, pessoal, o único impulso no coração, o da verdadeira fraternidade. Quando a gente possui esse impulso no nosso coração de sermos fraternos verdadeiramente, ela vai realmente abençoar e amar aonde quer que essa luz do despertamento espiritual ela vai alcançar. E aí vai nos levar, claro, à superioridade, né, que a gente pode alcançar enquanto espírito. Então, a gente não consegue dar salto, né? A gente não consegue, a partir de hoje ou então amanhã eu já vou... Não é assim, né? A gente sabe que é um processo, é uma caminhada que a gente vai então vivenciando. Deixa eu dar uma olhadinha no comentário aqui, a Servo Espírita. Se a evolução não dependesse unicamente de nossas escolhas, atitudes, decisões, onde estaria a justiça de Deus? Né? Então, olha aí o questionamento que é muito oportuno aqui para a gente pensar, né? Onde estaria a justiça de Deus? Né? Então, depende unicamente da gente. Deus não vai privilegiar aquela pessoa, né, unicamente porque ele gosta mais dela do que da gente, ou de mim. Então não é isso, né? Então tudo, o nosso caminhar vai depender, como bem colocado, né, escolhas, atitudes, decisões. E isso vai tudo influenciar na nossa caminhada, na velocidade da nossa caminhada, e vai refletindo aí a cada existência, a cada experiência que a gente for vivendo enquanto espírito imortal, né? Bea González, buenas noches, desde Rivera, Uruguai, graças por essas sábias informações. Que bacana, Bea, seja bem-vinda aí com a gente, lá do Uruguai, olha que legal. Muito bom, fica aí com a gente então no estudo. Deixa eu voltar lá no final, pessoal, senão depois eu não consigo acompanhar. Isso. Então olha só, né, essas informações que vão sendo colocadas aqui pra gente ir pensando, pra gente ir refletindo.
Um pouquinho mais abaixo, Miramês vai dizer que colhemos justamente o que plantamos na lavoura da consciência, e ela nos responde fielmente pelo que somos. Eis aí o amor daquele que fez todas as leis, né? Deus nosso Pai, né? E assiste a todas as criaturas, filhas do seu magnânimo coração. Então olha que bonito, né? Colhemos justamente o que plantamos na lavoura da consciência. Pessoal, então o que é que vai estar aqui na nossa consciência, na nossa mente, no nosso espírito, nos nossos pensamentos? Aquilo que a gente vai cultivando. Então, e isso, né, responde fielmente pelo que nós somos. Então nós somos o que nós pensamos, o que nós alimentamos na nossa consciência. Eis aí o amor daquele que fez todas as leis, né, e assiste todas as criaturas, filhas do seu magnânimo coração. Então, independentemente disso, né, Deus assiste a todos nós, filhos do seu magnânimo coração. E aí ele vai seguindo aqui ainda, né, falando sobre Deus, né? O modo de ensinar de Deus é bem diferente dos homens. Ele, o Senhor, ministra ensinamentos a cada um separadamente, atendendo suas necessidades com todo o empenho de servir e todo o amor de pai que nunca esquece seus filhos. Nós outros é que somos às vezes rebeldes e custamos a aprender as lições. A gente é muito rebelde, né? Então a gente precisa realmente retomar as lições, reencarnar novamente, às vezes passar pela mesma experiência de novo, porque a gente se recusa muitas vezes, né? É um ato de rebeldia nosso, quando a gente se recusa a aprender, quando a gente se recusa a esse avançar, né? Nós é que somos às vezes rebeldes e custamos a aprender as lições, e em muitos casos aparece em nós a dor para nos mostrar com mais energia os caminhos do aprendizado. Então a dor aqui é lembrada, né, pessoal, como aquela ferramenta que vai realmente nos mostrar, né, os caminhos que nós temos que trilhar para viver o verdadeiro aprendizado. Então esse trechinho aqui ele é curto, mas ele é cheio de significado, né? Quando ele fala aqui, voltando só um pouquinho, quando ele fala sobre o modo de ensinar de Deus é bem diferente dos homens, o que ele está querendo dizer aqui, né? Por exemplo, as leis dos homens é uma lei que está aqui e ela é aplicada teoricamente, pelo menos, de uma forma igualitária para todo mundo. Mas olha só, Deus, Ele, o Senhor, ministra ensinamentos a cada um separadamente. Cada um de nós, pessoal, tem uma necessidade de aprendizado, tem uma lição que a gente precisa reforçar. Tem aquela lição que a gente às vezes deixa para lá, às vezes a gente não quer. Então, Deus sabe disso, né? Deus é nosso Criador, nosso Pai, Ele sabe disso. E aí, eu achei interessante ele falar, né, que aplica a cada um separadamente, atendendo suas necessidades, com todo o empenho de servir, né, como um pai que ajuda um filho. Então, se eu sou pai, tenho um filho, eu sei qual é a necessidade daquele filho, eu tento de alguma forma direcionar ali, né, separadamente, atender aquela necessidade daquele filho. Então Deus faz isso com a gente. Não é interessante? Então cada um de nós estamos aqui vivenciando uma experiência na matéria, encarnados neste momento, no planeta Terra, para a gente viver lições, aprendizados que o nosso espírito necessita e não necessariamente são os mesmos, né, para todos. Então Deus nos permite estar aqui, nos permitiu estar aqui, já com um planejamento a ser traçado, a ser trilhado, né? Um planejamento que a gente sabe que foi cuidadosamente preparado, né? Levando-se em consideração os pontos mais importantes que nós precisamos, os mais urgentes pelo menos, para que a gente possa vir, né, e vivenciar cada ponto, cada momento. E novamente eu sempre me lembro, eu comento aqui com vocês, daquela frase que o Chico falava muito, né? Deus é tão misericordioso que Ele nos permite pagar, né, retomar os nossos erros, quitar os nossos débitos a prestações. O que é essas prestações? As encarnações.
Então a gente não vem já para quitar tudo de uma vez, porque a gente não teria condições, nós não aguentaríamos. O Chico falava muito isso. E realmente é verdade, né? Então Deus permite que a gente venha, resolva aquele ponto, ou aquele outro ponto, né? Às vezes 1 ou 2 pontos mais importantes. Depois a gente retorna em outro momento, em outra situação, talvez com as mesmas pessoas, talvez não, e resolve mais um pouco. E assim vai, né? Pouco a pouco a gente vai quitando. Por isso que eu achei interessante, né? Ministra ensinamentos a cada um separadamente, atendendo às suas necessidades. Então aí a gente lembra muito da reencarnação, né? Nós reencarnamos porque nós temos a necessidade, e a minha necessidade pode ser diferente da sua, ou então o do nosso familiar que está com a gente pode ser outra, e cada um realmente, se a gente for analisar, né, a vida, a história de vida, a gente vai ver que cada um passa por situações, passa por experiências, passa por provas, por resgates, né, às vezes muito, muito dolorosos, e porque realmente é esse aprendizado ministrado atendendo à necessidade do espírito, né? Pessoal, eu vou só finalizar aqui para eu poder ler os comentários aqui que vocês estão deixando. Só um segundinho para a gente acabar. E aí ele vai fazer um comentário aqui no último parágrafo que eu achei muito condizente com o momento atual nosso que nós estamos passando, que é o que a G. Molina comentou aí, que eu já vou ler, G, daqui um pouquinho. Que ele fala o seguinte, que eu achei que bateu muito. Se a gente lembrar que essa coleção foi psicografada nos anos 80, né, portanto há quase mais de 30 anos atrás, né? Então a gente vê o tanto que ela é atual. Olha só. Estamos passando uma fase dolorosa na Terra. Um fechamento de ciclo, de duras provações individuais e coletivas. É, pois, uma necessidade de limpeza kármica como sendo a de um tumor na sociedade a que pertences. Não há outro recurso, a não ser o da própria dor. Em formas variáveis, para despertar o coração da humanidade para o amor, aquele que Jesus viveu e ensinou. Um dia, certamente, seremos todos iguais, mesmo em se falando daqueles espíritos que já atingiram a pureza. Basta atingirmos a maturidade que eles já conquistaram. Olha que interessante. Então, quando ele fala aqui do momento, né, fase dolorosa, que a Terra está passando, fechamento de ciclo, duras provações, pessoal, olha o que a gente está vivendo hoje, né? Um ano de 2020, uma pandemia mundial, com vários reflexos, com várias consequências para todos nós, né? Independentemente de classe social, independentemente de país, de profissão, enfim, de credo religioso, né? Então todos nós, a família humana terrestre, nesse instante, está passando pela mesma prova, pela mesma situação, né? Então não há outro recurso, né, a não ser o da própria dor, em formas variáveis. Então uns estão sentindo muito mais, outros estão sentindo um pouco menos, mas todos estão sentindo, todos nós estamos sentindo, né? Nós estamos vendo os reflexos. Quem ainda não sentiu até agora, talvez lá na frente um pouquinho, daqui pouco tempo, vai perceber alguma coisa, né? Alguma diferença, né? E isso para despertar no coração da humanidade para o amor, aquele que Jesus viveu e ensinou para todos nós. Então, novamente, né? Durante um momento de dor, de provação, de muita dificuldade que nós estamos vivendo, é para a gente lembrar, pessoal, para despertar o nosso coração para o amor, aquele que Jesus viveu e ensinou. Então fica aí o exemplo maior, que é Jesus, né? O exemplo maior do amor que nós podemos ter a condição de imaginar, de conceber, o amor verdadeiro. E então eu acho muito bonito quando ele se lembra de Jesus, né, nessa hora, né, quando ele cita o amor, né? A humanidade precisa se lembrar desse amor. Então será que isso que a gente está passando, esse momento, não é para a gente se lembrar novamente do Cristo, novamente da encarnação dele entre nós, dos exemplos, das passagens bíblicas, das palavras que ele deixou, do Consolador que veio, né, que chegou, que está nas nossas mãos, né, o Livro dos Espíritos, todas as obras da codificação. Então,
Tudo isso é pra gente lembrar. E às vezes a gente tem tudo isso na mão e a gente não lembra. E aí vem o mecanismo da dor, da prova coletiva que nós estamos passando, para que isso seja relembrado de uma maneira mais geral, né? Mais global. Então, com relação a 96, eu acho que é isso. Deixa eu dar uma olhadinha no comentário rapidinho aqui, pra gente seguir. A Michelle comentou aqui, né? Achei muito interessante essa parte, né? Esse texto, com relação à parte, né? Que a gente fala de Deus, né? Sobre as experiências direcionadas, né? Entendi que todos nós vamos receber segundo a melhor forma de despertar. É verdade, né? Então, olha só, mais um ângulo aí que a Michelle está apontando pra gente. Todos nós vamos receber segundo a melhor maneira de despertar. Então, às vezes, pessoal, pra mim, pra eu, ou então pra alguém que tá perto de mim, as maneiras pra gente despertar são diferentes. Às vezes, eu não preciso passar pela dor, pela experiência difícil, pela prova, mas alguém muito próximo a mim passa e aquilo ali já é o bastante para que eu desperte. Ou então, alguém que está longe, né? A gente está vendo aí tantas situações nos outros países, terremotos, né? Acidentes, provas coletivas, a gente se depara com essas situações, a gente para e pensa, né? Nossa, mas tá acontecendo tantas coisas e como que isso mexe comigo? Como que isso me toca? Então, algumas pessoas passam diretamente pela prova, pela experiência, outros estão próximos ou estão como espectadores, mas também conseguem despertar só de ver aquele outro passando a prova. Também é um exemplo, né? Gemolina, mediante a uma pandemia, imagina nosso aprendizado. Tínhamos esquecido o amor ao próximo, a interceder pela família ou aqueles que jamais vamos encontrar. Né? Então, olha só o que a G comenta com a gente aqui, né? Tínhamos esquecido o amor ao próximo. Então, essa pandemia, né, esse momento de prova que a humanidade passa, não é pra gente perceber que nós estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma casa, nós estamos na mesma embarcação que é o planeta Terra. Então, se aquele outro vive uma vida tão mais difícil que a minha, isso não me toca. Os governos, os países, as políticas públicas dos países, elas não podem se organizar de alguma maneira para diminuir esse sofrimento que existe, que é tão grande. Enfim, né, coisas que a gente vai aí pensando, né? César, para refletir, uma encarnação é igual a 1 minuto, 1 segundo, né? Então, ele está citando a pergunta 222 aqui, deve ser do Livro dos Espíritos, né? Nós ainda vamos chegar lá. Nós vamos entrar agora na 97, mas daqui um pouquinho a gente chega lá. A Carmen, excelente texto. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. A Caroline Pereira, que texto, muito bom para refletir nesse momento. Que bom, né? Realmente vai dando chaves aí pra gente poder entender. A Carmen colocou aqui, Jesus, né? Acho que é Jesus, é a chave hermenêutica para o entendimento de tudo. Olha só, né? A chave pra gente entender, pra gente raciocinar, né? Pra gente poder interpretar, né? A vida, o sentido de tudo, né? O Fábio colocou aqui o amor dentro da própria família, né? Também é um momento pra gente refletir sobre isso. A Betânia tá aí com a gente, aprendiz espiritista. Seus comentários sempre muito sensatos, Edu. A gente vai, né, lendo e se inspirando nesses textos, são muito bonitos e eu fico impressionado como que são atuais, né? Textos de 40 anos atrás, quase, e tão atuais. Então serve pra gente aproveitar, né? Pra gente complementar o estudo do Livro dos Espíritos. Vamos passar então para a questão seguinte, 97. Então olha só. Kardec então pergunta aos espíritos, questão 97. Há um número determinado de ordens ou graus de perfeição entre os espíritos? Então, olha só, existe um número, né? Existe tantas ordens, tantas categorias, enfim, né? Ou graus de perfeição entre os espíritos? E aí a resposta, pessoal, ela é muito interessante, olha só.
O número é ilimitado, porque não há entre essas ordens uma linha de demarcação. O que é isso? Não existe entre uma ordem e outra, tipo assim, 3 ordens, né? Vamos falar aqui primeiramente de 3 ordens. Entre a primeira e a segunda, pessoal, não existe um traço, né? Uma linha que vai separar. Aqui é a segunda e esse aqui já é a terceira. Então aqui a gente passa um traço no meio. Não é bem assim. Então a gente vai entender isso ao longo da live de hoje e ao longo das próximas 2. Quando a gente estiver falando especificamente sobre as classes, né? Sobre as ordens, aliás. Primeira ordem, segunda e terceira. Então não tem como a gente demarcar. Aqui é a segunda, aqui termina a segunda, começa a terceira. Ou então aqui termina a primeira e começa a segunda. Porque a gente tem muito isso de pontuar, né? Aqui é isso, aqui já é aquilo. Então isso é um pouquinho... A gente vai deixar um pouquinho de mão isso agora pra gente poder compreender melhor essa resposta. Então vamos lá. O número é ilimitado porque não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, e assim pode-se multiplicar ou restringir as divisões segundo se queira, porque se tivesse uma linha, pessoal, ia ter um conflito ali, porque poderia se aumentar muito, se poderia restringir também algumas divisões. Então, no entanto, né, considerando-se os caracteres gerais, olha só, considerando-se os caracteres gerais, pode-se reduzi-las a 3 ordens principais. É isso que nós vamos estudar na live da semana que vem e na outra. Essas 3 ordens principais. Aqui ele vai introduzir essas ordens. Olha o que ele vai dizer aqui. Aí, pessoal, na verdade, isso aqui já é um comentário de Kardec, tá? Não é a resposta dos espíritos. Aqui é um comentário de Kardec. Pode-se colocar na primeira ordem aqueles que chegaram à perfeição, os espíritos puros. Então, olha só, primeira ordem, espíritos puros. Quer dizer, espíritos que passaram por todas as etapas evolutivas e alcançaram a perfeição, alcançaram o último degrau, podemos dizer assim, né? Da escala. Então, primeira ordem, chegaram à perfeição, são os espíritos puros, né? Ou então chamado também espíritos perfeitos. Os da segunda ordem são aqueles que chegaram ao meio da escala. A inspiração ao bem é sua preocupação. Então, olha só, a aspiração ao bem é sua preocupação. Será que a gente está na segunda escala? Na segunda ordem, desculpe. Então vamos pensar. Os do último grau são aqueles que ainda estão na base da escala. Os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, pela aspiração ao mal e todas as más paixões que retardam o seu progresso. Então, olha só, primeira ordem, chegaram à perfeição, são os espíritos perfeitos. Segunda ordem, aqueles que chegaram no meio da escala. Eles têm uma aspiração ao bem, quer dizer, eles buscam, né, eles entendem que existe o bem, existe o mal, existe o bem, e eles aspiram o bem. Esse é a segunda ordem, segunda classe, né? Os de terceiro são aqueles que estão na base, né? Então, aqueles que estão ainda na base dessa escala, os espíritos imperfeitos. O que vai caracterizar de uma maneira geral? Na live da semana que vem e na outra, a gente vai especificar, pessoal, com mais detalhes, tá? A primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem. E aqui, esse texto ele é tão rico a partir da questão 100, que é o que nós vamos falar na live que vem e na outra, né? Que ele vai ajudando a gente a compreender pelos detalhes. E aí a gente vai conseguindo entender melhor. E às vezes a gente vai se pegar pensando, nossa, mas eu tô aonde? Eu tô na segunda ordem, eu tô na terceira, e aí? A gente vai se pegar muitas vezes pensando nisso, né? A gente tentando se localizar na escala. Mas é normal. Olha só. Então, né,
são os espíritos imperfeitos, do último grau, são caracterizados pela ignorância, aspiração ao mal e todas as más paixões que retardam seu progresso. Como é que a Terra está hoje? Será que tem muitos espíritos da terceira ordem, da segunda ordem? Existe espírito da primeira ordem aqui também? O que vocês acham? É uma coisa interessante para a gente pensar, né? Vamos entrar no que Miramês então vai analisar da questão 97, para a gente poder clarear um pouquinho mais ainda essas reflexões. Então, Filosofia Espírita, capítulo 46, né? Vai se chamar a escala evolutiva. Então aqui já começa-se, né, a falar sobre essa escala, de fato, né? Olha só. Lá no segundo parágrafo, Miramês vai começar a dizer pra gente o seguinte: para melhor compreendermos o que é um espírito ou o que somos, é bom nos conscientizarmos disso. Cada alma se encontra em uma escala diferente. Nossa, eu posso ser da segunda escala, o meu amigo pode ser da terceira, ou então meu amigo pode ser da primeira. Eu fiquei pensando nisso durante o estudo, né? A gente brinca e tudo, mas é interessante a gente pensar que cada alma se encontra em uma escala diferente. Nunca dois espíritos são totalmente iguais no que concerne à evolução. Sempre existe algum traço de diferença, mesmo entre os que têm perfeita sintonia espiritual. Os que consideramos espíritos perfeitos os são em relação aos homens e não diante de Deus. Então olha a advertência aqui. Quando a gente fala, né, espíritos perfeitos, a gente imagina aquela perfeição mesmo, né? Espíritos que já se libertaram de todos os erros, de todo, né, já se desmaterializaram completamente, estão ali mais próximos de Deus. Mas eles são perfeitos, pessoal, em comparação a nós, em comparação à ordem segunda e terceira, né? E perante Deus eles são perfeitos? Olha só que questionamento interessante para a gente pensar, né? Então, continuando aqui, a perfeição universal, a pureza total, somente o Senhor a possui. Olha que interessante também, né? Em todas as suas atribuições. Portanto, não temos meios para elaborar uma escala perfeita dos espíritos. O que nos parece, nem Deus a fez. Ele criou as leis e desde quando passamos a conhecê-las, vamos entendendo o porquê de todas as coisas do universo. E aí ele vai seguindo a reflexão. O que Jesus fala no Evangelho, que mesmo os escolhidos serão enganados, dá para percebermos o quanto ainda somos inferiores. Somos escolhidos por vezes para determinada tarefa, porém, temos muita ligação nas trevas, pelo passado ainda próximo ao nosso presente. E é nessa influência que poderemos ser enganados, não pelos espíritos inferiores. Desculpa. Desculpa, pessoal. Minha voz falhou. Minha voz falhou um pouquinho, pessoal, me desculpe. Mas é pelo um pouquinho do calor. Eu vou voltar um pouquinho para a gente poder compreender melhor essa parte. O que Jesus fala no Evangelho, que mesmo os escolhidos serão enganados, dá para percebermos o quanto ainda somos inferiores. Somos escolhidos por vezes para determinada tarefa, porém temos muita ligação nas trevas, pelo passado ainda próximo ao nosso presente. E é nessa influência que poderemos ser enganados, não pelos espíritos inferiores, mas por nossas inferioridades que vibram em nossos caminhos.
A superioridade é demorada e constitui a nossa conquista espiritual. Então tem como a gente falar, amanhã, o ano que vem eu vou estar já no nível... Não, pessoal, é um processo. É demorada e constitui uma conquista espiritual. É, pois, o resultado do esforço individual de passo a passo, e foi nosso Senhor Jesus Cristo que nos ofertou todos os caminhos, mostrando-nos a verdade e a vida, facilitando as nossas escolhas. Mas o trabalho é nosso. Olha só, o trabalho é nosso, pessoal. Ninguém vai fazer por nós. Jesus não vai fazer por nós, os nossos mentores não vão fazer por nós, os nossos amigos espirituais, nossos familiares que já retornaram ao plano espiritual, ninguém vai poder fazer por nós, né? O trabalho é nosso. Enquanto necessitarmos de vestir o burel de carne, ainda estaremos longe da perfeição espiritual. Então olha que interessante também esse ponto. Enquanto a gente ainda tiver necessidade de passar pela experiência material, na experiência na carne, a gente ainda está longe da perfeição. Quer dizer, se nós estamos ainda passando pelas encarnações, que nós temos ainda essa necessidade, a gente ainda está um pouquinho distante dessa perfeição que a gente está falando aqui. E aí Miramês vai orientar a gente o seguinte, olha só. Devemos nos preocupar pouco com a escala a que pertencemos, como espíritos, e dar uma demão à nossa autoeducação em todos os sentidos no que tange a moral. Então, por muitas vezes a gente se pega, nossa, eu estou na segunda escala, mas ao mesmo tempo parece que eu estou na terceira, tem hora que eu acho que não, eu estou quase chegando na primeira, enfim, né? A gente fica se classificando aí, ou então classificando os outros também, que é pior ainda, né? Mas eu acho interessante esse conselho aqui que ele coloca, né? Pra gente se preocupar pouco com a escala, né? Tipo, onde a gente está situado na escala. Mas pra gente dar mais valor, então, mais peso à autoeducação em todos os sentidos, principalmente no que tange a moral. E aí a moral, a gente vai sempre ter o Cristo como nosso ponto de referência, né? Sempre o Cristo como o nosso exemplo, nosso guia, né, maior. E aí, pessoal, só pra gente poder encerrar a análise de Miramês, deixa eu passar um pouquinho aqui. Eu vou ler o último trechinho, aí eu volto pra gente ler, pra gente comentar essa parte. Olha só. No último parágrafo, ele vai finalizar essa análise dizendo o seguinte: no mundo físico, as divisões das classes são determinadas pelo poder aquisitivo. Então, no mundo físico, a gente consegue delimitar, separar mais as pessoas, né? O rico do pobre, tal país de tal país, a gente consegue já, mais ou menos separar. A gente vê que o mundo ele é muito dividido, infelizmente, né? Então, no mundo físico, as divisões das classes são determinadas pelo poder aquisitivo. E mesmo assim, dificilmente podes determinar a qual classe pertence certas pessoas. Alguns a gente não consegue definir qual a classe. Isso aqui ele é rico, ele é pobre, ele é mediano. Às vezes a gente se encontra com essa dificuldade. No mundo moral, as dificuldades são maiores, porque sempre escondemos o que de mal fazemos aos nossos irmãos e anunciamos com todo vigor algum dever que não passa mesmo de dever de cada alma. O que o Cristo nos ensina, olha só a reflexão que ele coloca. O que o Cristo nos ensina é escolher a melhor parte, é trabalhar dentro do nosso mundo íntimo, por saber que o céu está em nós. Basta encontrá-lo, e se o encontrarmos, certamente encontraremos Deus e Cristo. Cada criatura, se desejar, pode analisar a si mesma, observando a que faixa pertence na escala espiritual. Então, pessoal, ele está dizendo aqui, se a gente for analisar, se a gente for pensar, que a gente possa analisar a gente mesmo, e que a gente não
faça isso com o outro, né? Com o próximo. Ah, fulano é da terceira ordem, ele é um espírito assim, assim, assim. A gente... Quem somos nós? A gente não sabe. Às vezes a gente esconde coisas que às vezes nos colocam lá na terceira classe e... Enfim, é isso que ele está querendo dizer aqui. No mundo moral é difícil a gente avaliar, né, onde a gente vai se situar, mas que a gente tenha a sinceridade de olhar para dentro da gente mesmo, né, de perceber realmente, observar onde a gente pode se situar, não julgar o lugar do outro, mas analisar a si mesmo. Então é um convite que fica sempre, né? Vamos analisar a gente mesmo, vamos olhar para dentro da gente, vamos ver qual que é os pontos que a gente está com maior dificuldade, e aí a gente vai perceber, né, talvez, qual é a faixa na escala espiritual que a gente está situado, né? Pode ser que a gente consiga situar mais ou menos, né? Pessoal, deixa eu ver os comentários aqui rapidinho antes da gente seguir. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. A Michelle já tá aí com a gente, Ciência Cósmica. Um abraço, Michelle. Amanhã a gente vai estar com ela a partir das 19 horas. Vocês estão todos convidados. Nós vamos falar sobre o benefício do espiritismo para a juventude, tá? Então, reforçando o convite aí que eu falei já no comecinho. Deixa eu voltar aqui. A G. Rocha colocou: Edu, esse livro dos Espíritos pode ser pelo meu aqui? Pode ser, sim, claro. Acho que dá para acompanhar bem. Quem não tem a coleção, pessoal, e não tiver com o site aí, que eu já passei para vocês, pode acompanhar só pelo livro dos Espíritos mesmo. E aí depois, em outro momento, vocês podem pegar o texto do Miramês na íntegra, e aí vocês vão lendo o texto inteiro. É muito bom também, ajuda bastante. O Wellington colocou aqui pra gente: boa noite com Jesus, né? É uma live de paz, amor e luz com Jesus, graças a Deus, né? Isso é muito bom. Isso. Vocês querem comentar alguma coisa sobre a questão 97? Fiquem à vontade. Aqui é o primeiro ponto, né? O primeiro contato que a gente vai ter, então, com essa ordem, né? Ou degraus de perfeição, como Kardec perguntou aqui, né? Podemos passar então para a questão 98. Davi, seja bem-vindo. Anak, todos vocês estão chegando aí depois. Pessoal, vocês me desculpem, mas aquela hora eu fiquei um pouquinho sem voz. Vamos ver se agora eu consigo segurar até o final. Vamos lá então para a questão 98. Falta a 98 e a 99 para a gente concluir a live de hoje. Olha só, 98, Kardec vai perguntar então: os espíritos da segunda ordem, né? Lembrando que ele falou aqui da segunda ordem, são aqueles que chegaram no meio da escala, né? A aspiração ao bem é a sua preocupação, né? Então é sobre essa classe que a gente está falando agora. Os espíritos da segunda ordem têm aspiração apenas ao bem, têm também o poder de realizá-lo. Então, o que Kardec está perguntando aqui? É só uma aspiração? Ou então eles têm o poder de realizá-lo, a vontade, né? O ímpeto também de realizá-lo? E aí a resposta que Kardec recebe é a seguinte: eles têm esse poder conforme o nível de sua perfeição. Uns possuem a ciência, outros têm a sabedoria e a bondade. Mas todos têm ainda provações a sofrer. Então vamos voltar aqui um pouquinho. Eles têm esse poder conforme o nível da sua perfeição. Então uns têm mais, né, essa vontade, esse ímpeto de fazer o bem, né? Os espíritos da segunda ordem aqui, pessoal, a gente pode, como Kardec classificou aqui, a gente pode entender como uma aspiração ao bem,
Eles têm uma aspiração. E aí, conforme a resposta dos espíritos, é conforme o nível que ele atingiu, o nível onde ele já está evolutivo, né, o nível de perfeição, eles têm esse poder, então, de realizar o bem. Então, uma coisa é eu aspirar o bem, outra coisa é eu poder fazer o bem, né? Então, são coisas diferentes. Uma coisa eu posso aspirar a alguma coisa, outra coisa é eu fazer aquela coisa. Então, são dois pontos diferentes. E aí, né, os espíritos colocam, né, uns possuem a ciência, né, outros possuem a sabedoria, a bondade para poder vivenciar esse bem, realizar esse bem. Mas todos têm ainda provações a sofrer. Então, todos que estão na segunda classe, né, na segunda ordem, ainda têm provações a sofrer. Por mais que aspiram o bem, vivam o bem, os espíritos que estão ainda situados na segunda ordem, todos eles ainda têm provações a sofrer, a vivenciar para a sua própria evolução, para o seu próprio crescimento, né? Vamos ver o que Miramês vai aprofundar, né, para a gente sobre isso. Lá no capítulo 47, né, na página 277, Filosofia Espírita, volume 2, o capítulo se chama Espíritos Bons. E aí, olha o que ele vai dizer aqui para nós. É um capítulo também muito interessante. Foi difícil de selecionar os trechos para a gente comentar, né? Os espíritos a que chamamos de bons pertencem a uma variedade de categorias, mas na escala geral está na média em se falando das três de que nos fala o Livro dos Espíritos. Os que habitam a média ocupam uma extensão imensurável. Os que habitam a média ocupam uma extensão imensurável. Entretanto, todos eles têm tendência para o bem. Olha só, pessoal, tendência para o bem. E esforçam-se para melhorar. A gente se identifica, né, em alguns pontos, né, que ele vai colocando. Então, todos eles têm tendência para o bem e se esforçam para melhorar. Dentro desse esforço contínuo, eles melhoram e vão avançando, passo a passo, a sua libertação, posição onde se encontram os espíritos puros. Então, eles vão tendo condições de avançar, né? Mas é um esforço contínuo. Esforço contínuo, eles vão melhorando e vão avançando. Lembrando que é um esforço, né? Passo a passo. E aí Miramês vai seguir aqui na análise. Olha só o que ele vai dizer. Considerando a vida infinita na imortalidade da alma, devemos dizer que o espírito leva um tempo incontável na cronologia dos homens para chegar à perfeição. Então olha só, pessoal, tempo incontável. Então é possível a gente falar, daqui 10 encarnações eu já vou alcançar a primeira ordem. Será? Então a gente não sabe, né? É incontável. Os espíritos bons, mesmo cheios de boa vontade, ainda têm de sofrer determinadas provas. É o passado ainda ligado ao presente por fardos que não foram descarregados, mas o serão. A gente se identifica muito com isso, né? Olha só que interessante, a gente se identifica. Por mais que a gente tenha boa vontade, né, pessoal, na vida, nas nossas coisas, né, nas nossas atividades, nas nossas vivências, a gente sabe que, né, que nós estamos ainda ligados ao passado, né, por situações lá de trás que nós viemos resolver, né? Então, esses fardos que ainda não foram descarregados, mas o serão. Então eu acho que de uma forma geral, assim, superficial ou geral, a gente se identifica, né? Não é com isso que se deve esmurecer.
Olha só, mas nem por isso a gente deve se esmorecer, né? Ainda mais quem já se encontra na escala dos bons, pois se encontram no meio do caminho, e isso já constitui grande vantagem. O tempo maior é gasto na inferioridade. Quando começamos a despertar, os meios a que a natureza recorre fazem acelerar as nossas condições para alcançar e compreender as leis de Deus e respeitá-las para o nosso próprio bem. Olha que interessante essa informação, pessoal. Quando ele fala o tempo maior é gasto na inferioridade. Então a gente fica mais tempo lá no estado primitivo, na inferioridade mesmo. Então quando a gente já alcança essa segunda ordem, né? Ou então esse status aqui que ele chama de espíritos bons, quer dizer que a gente está no meio do caminho. Então isso já constitui, ele chama aqui de grande vantagem, porque a gente já saiu do estado de inferioridade. Nós ainda possuímos resquícios, né, pessoal? Mas a gente já está caminhando, a gente já está avançando, a gente está caminhando. A gente não está lá no começo mais. Então olha só o quanto é importante a gente reconhecer isso. Quando começamos a despertar, os meios que a natureza recorre fazem acelerar as condições para alcançar e compreender as leis de Deus e respeitá-las. Então, quando a gente inicia esse despertar, esse despertamento mesmo, a gente vai... Sabe quando a gente está muito tempo parado, sentado? E aí na hora que a gente vai levantar, a gente tem um pouco de dificuldade, mas na hora que a gente anda, a gente deslancha. É essa imagem que veio na minha cabeça com relação a isso, né? A natureza recorre, os meios que a natureza recorre fazem acelerar as condições. Quer dizer, vai vindo oportunidades, vai vindo situações, vai vindo novas reencarnações, novas vivências, que vai nos propiciar a gente aprofundar esse despertamento, né? Para o nosso próprio bem, claro. E aí, seguindo aqui, ele vai falar sobre a Terra, que eu também achei muito interessante. Porque às vezes a gente fica pensando, né? Nossa, mas o nosso planeta, né? O planeta Terra, será que tem espíritos da terceira ordem, da segunda ordem? Existem espíritos da primeira ordem reencarnados aqui, será? Porque a presença espiritual, a gente sabe que nós estamos sendo amparados, né? Espíritos muito evoluídos, de alta envergadura, estão nos acompanhando, estão nos dando suporte, principalmente agora nesse momento de transição que nós estamos vivendo, né? Olha o que Miramês vai dizer então. A Terra está cheia de espíritos da terceira ordem e bastante da segunda. Olha só, para quem estava com dúvida, né? Fica aqui a resposta. A Terra está cheia de espíritos da terceira ordem e bastante da segunda. Porém, os de primeira ordem vêm por misericórdia a ela, como bênção de Deus, para abençoar os de boa vontade e fortalecê-los cada vez mais no bem que pretendem fazer. Olha o quanto isso é importante. Então olha só, a Terra está cheia de espíritos da terceira ordem, certo? E tem muitos também da segunda ordem. E aí a informação que a gente tem aqui é que os da primeira ordem vêm por misericórdia, né, para abençoar os de boa vontade e fortalecer cada vez mais no bem que a gente pretende fazer. Então aqui a gente percebe, pessoal, a sustentação que nós temos. A sustentação espiritual que nós temos. Nós estamos sozinhos, abandonados, relegados? Não. Nós temos, nós temos a consciência de que espíritos de alta evolução estão caminhando com a gente, estão nos auxiliando, como ele bem fala aqui, né? Vem por misericórdia, né, como bênção de Deus, para abençoar os de boa vontade e fortalecer a gente, todos nós que estamos nesse caminho, que buscamos esse caminho. Eles vêm nos fortalecer no bem.
Então, olha, aí ele vai seguindo aqui, né? Pode-se observar como cresceu a fraternidade na Terra, como houve um grande impulso de caridade entre os homens. Então, se a gente for pensar, pessoal, a humanidade já passou por períodos muito graves, muito sérios. Hoje nós estamos passando por momentos difíceis, guerras, conflitos, né? Toda essa situação que a gente está vendo aí. Mas mesmo assim, ele fala aqui, podemos observar como a fraternidade cresceu na Terra, como houve um grande impulso de caridade entre os homens. Então tem muita gente ajudando, tem muita gente fazendo obra social, tem muita gente focada, né, em auxiliar as pessoas, em ajudar, né? Com relação também aos animais, a gente está vendo aí uma mudança de pensamento, de comportamento, né, se dando mais atenção, cuidando mais dos animais. Então, isso tudo é esse sinal também, né? O bem, ele tá aí. Por mais que às vezes a gente fala, nossa, o mundo tá muito ruim, tá muito difícil, a situação tá pesada, nada tá indo bem. Não, pessoal, ainda tem essas pessoas que trabalham, né, incansavelmente para auxiliar as outras. É porque isso não aparece nos jornais, não aparece toda hora. Então a gente pode ter a falsa sensação de que não tem, mas tem. Na cidade de vocês aí, acho que cada um tem algum exemplo de alguma obra social, de alguma casa espírita, de alguma igreja, de alguma, enfim, né, de qualquer local onde se reúne pessoas para ajudar o próximo. Então isso é muito importante, quer dizer, é uma sustentação, né, dos espíritos puros, dos espíritos mais evoluídos, para nos auxiliar, para nos ajudar. Por esse crescimento, as trevas se arvoraram no orgulho e no egoísmo. As trevas, desculpe, tá? Por esse crescimento, né, esse crescimento da fraternidade que ele está falando aqui, as trevas se arvoraram no orgulho e no egoísmo, onde se vê o aumento das guerras fratricidas, os assaltos e o crime. Realizações normais da inferioridade quando nota a preponderância da luz. Então é uma reação à luz. Então todas as situações aí difíceis que a gente está vendo, pesadas, né, é uma reação. Eu acho interessante ele falar isso, né? É uma reação à preponderância da luz. Nada está piorando nas civilizações que ocupam a Terra. Isso é normal em todo fechamento de ciclo para abrir outro. A gente sabe que a gente está passando então por uma transição planetária. Então nós estamos encerrando um ciclo para que outro ciclo se abra. Então é isso que ele está dizendo aqui. Para abrir outro, despertando a potencialidade dos corações que vão viver e dirigir materialmente os destinos dos povos, sob a influência dos espíritos superiores, em nome de Cristo, que dirige os destinos dos espíritos até a consumação dos séculos. Então aqui a gente percebe, né, esse momento que a gente está vivendo, esse fechamento de ciclo, a abertura do outro, o mundo de regeneração que está vindo. Como é que vai ser o mundo de regeneração? Como é que vai ver? Como é que a Terra estará quando ela alcançar um status superior? É isso que ele está dizendo aqui. Esse novo ciclo que vai se abrir, pessoal, vai despertar a potencialidade dos corações que vão viver e dirigir materialmente os destinos dos povos sob a influência dos espíritos superiores, né, em nome de Cristo. Então, a gente está passando por uma grande transição. Então, tá tudo vindo, tá tudo aparecendo, tá tudo misturado, tá tudo junto, tá tudo assim, parece que a cabeça da gente parece que não consegue acompanhar tanta coisa, né? Engraçado a gente falar disso hoje, que hoje a Terra está vivendo um momento aí muito decisivo, que é a eleição dos Estados Unidos, que é um exemplo pra gente disso que a gente está falando. Eu não quero aqui trazer ideias de quem está disputando, mas é um momento de transição. Toda essa efervescência que a gente está vivendo, que a gente está vendo eles passando, nós também passamos,
e vamos passar daqui para frente, é isso, né? Essa luz que está aparecendo para a gente ver tudo. A gente tem que ver, ter um panorama geral. E vai vir também o momento, esse momento que ele tá dizendo aqui, né? Esse despertar das potencialidades do coração. Nós estamos despertando. Ah, Edu, mas as coisas estão tão difíceis, tem gente que não quer. Tá, tem gente que não quer, mas o despertamento, ele tá convocando todos nós, as nações, os povos, né? Todos nós aqui estamos sendo convocados. Vamos despertar, vamos despertar essas potencialidades dos nossos corações para que a vida aqui melhore, para que seja uma vida melhor, boa, para todos. Não é para um país, não é para um continente, é para todos. É para a família humana, todos que estão encarnados. Então achei muito bonito, né? Quando ele diz que vão esses seres que estão despertando, né? Que vão viver e dirigir materialmente os destinos dos povos, sob a influência dos espíritos superiores. Então, nós vamos avançando, os espíritos superiores vão tendo mais condições de nos auxiliar, né? Lembrando sempre da importância do despertamento, né, pessoal? Porque senão também a gente perde preciosas oportunidades que a gente está tendo aqui agora. E aí, para encerrar a questão 98, olha só o que ele vai dizer aqui. Os espíritos bons passarão a ser espíritos puros na forja do tempo e nas bênçãos da dor. Olha que frase importante. Os espíritos bons passarão a ser espíritos puros na forja do tempo e nas bênçãos da dor. Verifiquemos o quanto Deus é bom. A ajuda visível de nosso Senhor Jesus Cristo por todos os meios na sustentação da vida tem adiado muitas catástrofes por causa de alguns que estão aprendendo a amar e se exercitando na caridade. Outro ponto aqui muito, muito importante, pessoal. A ajuda de Jesus tem evitado muitas catástrofes. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Eu acho que realmente muitos estão mudando, muitos estão aprendendo. E aí a ajuda que a gente recebe ela é mais firme, ela chega, ela é direcionada. Ele fala aqui, né? Por causa de alguns que estão aprendendo a amar e se exercitando na caridade. Então, pessoal, senão isso aqui já teria acabado, né? Já teria, sei lá, acontecido alguma coisa. Porque, né, a gente sabe que Jesus é o comandante do nosso barco, né? Ele está na frente. Ele que está guiando os nossos passos, a nossa evolução, o nosso caminhar. Não só nosso, mas do nosso planeta também, né? E aí ele finaliza. Pedimos que continuem, né? Continuem isso que ele está falando aqui, aprendendo a amar e se exercitando na caridade. Continuem. Pedimos que continuem, porque enquanto houver alguma luz acesa, ela dominará as trevas e afastará o monstro das discórdias. Olha que interessante. Então, pessoal, enquanto houver alguma luz acesa, ela dominará as trevas e afastará o monstro das discórdias. Eu acho que é por isso que nós ainda estamos aqui, esse planeta ainda existe, esse planeta ainda é uma oportunidade, ainda é uma escola pra gente. Porque senão, isso aqui já teria acabado, já teria acontecido alguma coisa, sei lá, né? Então é uma coisa que eu fiquei pensando, né? Então vamos continuar essa tarefa que nós temos de aprender a amar e exercitar e se exercitar na caridade, né? Cada um de nós nos exercitarmos na caridade, para que a gente possa ser essa luz, fazer essa luz que vai dominar as trevas e vai afastar as discórdias.
E aí eu me lembrei também de uma outra coisa. Quando ele fala sobre fazer luz, né? Enquanto houver alguma luz acesa, ela dominará as trevas. Qual que é a recomendação que a gente tem dos espíritos superiores, dos espíritos de luz que nos assistem, nossos mentores, através dos livros, das mensagens? Como que é a forma segura da gente fazer luz dentro da gente? E de uma forma coletiva também. O culto do Evangelho no lar. A gente sabe que durante o culto do Evangelho no lar, a nossa casa, nosso lar, ele se ilumina, né? Ele recebe aquela vibração de amor, aquela vibração positiva, aquela vibração que vem para fazer uma limpeza, que vem para iluminar, que vem para dissipar as energias densas, negativas, os miasmas, né? Toda aquela situação ali que muitas vezes pode estar desequilibrada. A gente recebe, né, pessoal, aquela equipe que vem no nosso lar, vem nas nossas casas e acende uma luz. Então, o Evangelho no lar, o culto do Evangelho no lar, é uma luz que é acendida, a luz do Cristo que é acendida nas nossas casas. E aí eu me lembrei, né, quando eu li essa parte, enquanto houver alguma luz acesa, ela dominará as trevas e vai dissipar o monstro das discórdias. Então, se cada casa, né, for esse ponto de luz que é visto pela espiritualidade, então onde que a treva vai ter espaço? Onde a treva vai agir? Não vai ter espaço, não vai ter oportunidade, não vai ter momento, sintonia para que ela se sobreponha à luz. Então é uma reflexão que a gente tem que levar aí para o nosso dia a dia, né? Então, todos nós somos luz, todos nós temos a centelha divina, nós somos luz, nós somos criaturas, né? Nós somos criação de Deus, nós possuímos essa luz. Então imagina, nós somos 7 bilhões de pontos de luz encarnados no planeta. Ah, Edu, mas fulano não é. A gente não vai julgar aqui se é ou se não é. Mas é filho de Deus, está encarnado. Então tem um ponto de luz ali. Por mais que talvez a gente não veja, mas tem. E aí cada um vai ser responsável, então, por ser essa luz acesa para dominar as trevas. As trevas que nós ainda carregamos e também as trevas que a gente se depara aí durante a nossa caminhada. Então vamos pensar sobre isso, né? Vamos analisar bem esses pontos. Eu realmente, pessoal, eu oriento vocês, vou repetir aqui para vocês lerem esse texto completo, pelo menos os de hoje, tá? Porque foi difícil de selecionar as partes para poder comentar aqui na live, porque são textos assim que a gente tem que ler e reler, rabiscar, né, se possível, para a gente poder ir degustando e aprendendo cada vez mais, aprofundar o nosso raciocínio cada vez mais. Vocês querem comentar alguma coisa sobre a questão 98? Nós já vamos passar para 99 então. Tá quase na hora da nossa prece, né? Tá quase no horário. Fiquem à vontade, pessoal. Vamos avançar então, né? Qualquer coisa a gente volta um pouquinho. A questão 99 então, vamos lá. Kardec pergunta sobre a terceira ordem, né? Ele perguntou sobre a segunda, agora ele vai perguntar sobre a terceira. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Então, tipo, se a gente falar, o espírito ele pertence à terceira ordem, ele é necessariamente mau? Essencialmente maus? E aí a resposta é a seguinte: não. Alguns não fazem nem o bem nem o mal. Outros, ao contrário, comprazem-se com o mal e ficam satisfeitos quando têm oportunidade de fazê-lo. Há também os espíritos levianos ou estouvados, mas
mais desordeiros do que maus. Então tem aqueles que são desordeiros, eles não são maus necessariamente, eles são mais desordeiros, né? Que se comprazem muito mais com a malícia do que com a maldade, e que têm prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades das quais se riem, né? Então olha só, né? Aqui é interessante também a gente pensar, a gente não pode olhar essas três divisões, pessoal. Isso aí a gente vai entender aí ao longo da próxima live e da outra também, né? As próximas duas. A gente vai entender que a gente não pode, não deve, pelo menos, né? O estudo vai mostrar isso pra gente, que a gente não deve falar, espíritos da terceira ordem são espíritos maus, da segunda ordem, espíritos bons, terceira ordem, espíritos puros. Então são rótulos muito... E aí Kardec sempre pondera, né? Ele realmente, né, como professor, como pedagogo, ele vai ponderando, ele vai mostrando pra gente que esses rótulos, eles limitam, né, e não dizem exatamente toda a gama de espíritos que aquela ordem contempla. Então isso que a gente vai estudar aí nas próximas duas lives. Vamos olhar o que Miramês comentou então sobre a 99, para a gente poder avançar. Capítulo 48, volume 2 aí, da Filosofia Espírita. Ele vai chamar de Espíritos Inferiores, página 279. Olha só o que ele vai falar, pessoal. Essa é uma característica... essa é uma categoria de espíritos que nunca podemos determinar dentro de uma só espécie. Existe nela variedade de sentimentos, né, que é o que a gente vai analisar melhor nas duas próximas lives. Existe nela uma variedade de sentimentos como de posição na escala de elevação espiritual, contudo são almas ainda inferiores que desconhecem o valor do bem e não sentem tendência alguma para a caridade. A segunda ordem tem uma certa tendência, né? Tem uma certa aspiração. Aqui já não, né? Não sentem tendência alguma para a caridade. Antes, procuram menosprezar o bem e mesmo atrapalhar quem começa a melhorar as suas condições de benevolência. São espíritos zombeteiros, brincalhões e muitas vezes maus, mentirosos, egoístas e orgulhosos. Adoram discussões por saberem que as irritações que fervem nas ideias incompatíveis desarmonizam o ambiente. Então, é um ponto aí pra gente pensar, né? E aí, seguindo, os espíritos inferiores dominam grande parte dos homens na Terra. Por que, pessoal, que domina grande parte dos homens na Terra? Em todas as suas atividades, na política, na ciência, na religião, são onde eles mais atuam, encontrando médiuns que com eles se afinizam completamente, sem desconfiarem da existência dessas companhias indesejadas. Então por que acontece? Porque se afinizam com eles, né? Então, na verdade, pessoal, a gente vai entender que a nossa sintonia, né? Nosso pensamento, a nossa vibração, a nossa intenção, as nossas reações vão se ligar aos espíritos. E aí, conforme for esse pensamento, conforme for essa ação, essa reação, o comportamento, enfim, vai ser realmente onde nós vamos nos ligar com as nossas companhias. E aí é isso que ele está dizendo aqui. Os espíritos inferiores dominam grande parte dos homens ainda. E aí ele cita, né? Política, ciência, religião. São onde eles mais atuam. Porque, pessoal, encontram, né, nos encarnados, nesses médiuns, porque todos nós somos médiuns. Não é só um médium espírita que trabalha na casa espírita, todos nós, né? Eles encontram médiuns que se afinizam com eles, quer dizer, há uma ligação, há uma sintonia ali, e aí então, pessoal,
geralmente os encarnados nem desconfiam disso, porque a gente não vê, né? Tem uns que sentem, mas não sabem o que é, enfim. Mas como a gente não vê com os olhos, né, claramente, quem não é médio vidente, por exemplo, então a gente nem desconfia muitas vezes, né, da existência dessas companhias. E aí ele fala que são falanges espraiadas em todo o globo, e infelizmente encontramos muitos deles nos lares onde se vê muita discórdia e muitas separações. O que eu falei do Evangelho no Lar? Que é aquela luz que a gente acende para dissipar as trevas, né? Então olha aí a importância da gente fazer o culto no lar toda semana, naquele dia, naquele horário. Edu, mas a minha família não gosta, a minha família não quer participar. Não importa, faça só você, naquele dia, naquele horário. A espiritualidade vai estar com você, vai estar te acompanhando. Se alguém que mora com você quiser participar, será muito bem-vindo. Ali aqueles 10, 15 minutos, pessoal, são preciosos, né? Então olha só, vai privar o lar, né? Vai afastar do lar essas entidades, esses espíritos que se comprazem com a discórdia, com as separações, né? E aí ele vai seguindo aqui. É nesse sentido, então, de desativar essas falanges de espíritos inferiores e educá-los que aconselhamos o culto do Evangelho no Lar, né? Então eu falei 2 vezes e ele falou aqui agora. Força poderosa capaz de devolver a paz entre os irmãos que aceitaram viver juntos. As organizações de caridade são também muito atuadas por eles, que não têm outro serviço a não ser perturbar os ambientes que desejam e trabalham para a paz. O melhor remédio para a defesa dessas entidades é a educação individual. Cada espírito encarnado e desencarnado deve praticar a autoeducação, não entrando em sintonia com essas entidades malfeitoras. É o Evangelho vivido e não somente pregado, como se vê em todo o mundo. Então olha a diferença que ele fala aqui do Evangelho vivido e não somente pregado. Então uma coisa é a gente pregar o Evangelho, a gente falar, sou espírita, sigo o Evangelho de Jesus, faço o Evangelho no lar, né? Ou então pertenço a outra religião, enfim. E outra coisa é a gente viver o Evangelho. Pregar é uma coisa, viver é outra. Então olha o alerta aqui pra gente. Praticar a autoeducação, para que a gente evite que essa sintonia aconteça, né? É o Evangelho vivido e não somente pregado, como se vê em todo o mundo. Então, na maioria das vezes, na maior parte, a gente vê só a pregação, a gente não vê a vivência do Evangelho de Jesus. E aí, pessoal, a gente não engana o plano espiritual, o mundo espiritual. O mundo da matéria a gente disfarça, a gente tem um verniz, né? Um verniz social, a gente disfarça, a gente, né, utiliza máscaras e tudo, mas com relação ao plano espiritual não tem como, ao mundo espiritual. As entidades que estão perto da gente sabem exatamente, né, sabem nos ler, sabem exatamente que em algum momento nós vamos nos ligar, nós vamos ceder e vamos nos ligar. Nós vamos baixar a nossa vibração, a nossa sintonia, e a gente vai se conectar a eles. Então fica aí o alerta, né? Olha o que Miramês vai dizer. Os nossos pensamentos podem ser um ninho de espíritos inferiores. Como a boca depende do uso que fazemos das nossas faculdades. E aí, mais uma vez, para a gente encerrar o estudo de hoje, ele vai falar sobre a Terra de novo. Olha só o que ele vai dizer. O quadro da Terra é algo triste no que tange ao ambiente inferior.
Não obstante, os recursos estão e vão ser usados para o devido saneamento espiritual. Olha que bonito, saneamento espiritual, né? Cabe a nós outros, já despertados para o bem comum, fazer parte daqueles que saíram a semear com Jesus, sem reclamar, sem exigir e sem blasfemar, para que não percam as sementes de luz deitadas nas leiras dos corações. A última categoria dos espíritos não se compõe de almas totalmente más, no sentido da palavra expressa, mas que carregam consigo toda espécie de deturpação da verdade. Olha o alerta. O seu ambiente constitui um ninho de serpentes, de todas as más qualidades que se possa imaginar. São irmãos que precisam da nossa assistência, mas ao dá-la é sempre bom nos lembrar da advertência de nosso Senhor Jesus Cristo: vigiai e orai. Muitos deles confundem-se com os encarnados pelas aparências de sentimentos, mas a doutrina espírita, na feição do Evangelho redivivo, está no mundo para limpar a eira das nações e colocá-las à frente de todas as decisões que possam tomar a palavra e a vivência daquilo que conheces pelo nome de amor. Olha que bonito, né? Então, muitos desses espíritos se confundem com os encarnados, né, pela semelhança de sentimentos que eles ainda possuem, né? Mas a doutrina, na afeição do Evangelho redivivo, veio, né, está no mundo para limpar a ira das nações e colocá-las à frente das decisões que possam tomar a palavra e a vivência daquilo que conheces pela palavra, pelo nome de amor. Então, pessoal, a gente vê que a doutrina espírita ela vai nos direcionando, né? Vai direcionando o ser humano, as nações, o pensamento humano. Ela vai sendo essa ferramenta, esse veículo por onde nós vamos nos aperfeiçoando. E aí, qual que é o objetivo principal? Se a gente pudesse falar uma palavra, uma frase, um ensinamento de Jesus, qual seria? Miramês termina aqui o capítulo falando dele, né? O amor. Então, a doutrina veio para nos lembrar do amor, né? Do ensinamento maior que Jesus deixou para nós. Até a encarnação de Jesus era olho por olho, dente por dente, né? A gente sabe, a lei era muito rígida. Não existia o espaço para a fraternidade, existia o espaço para o medo, para a vingança, para o não perdão. E aí Jesus veio para apontar esse caminho, para mostrar que é possível a gente viver esse caminho. Ele exemplificou para a gente. A gente nem precisa se pegar nas palavras, né? Mas vamos olhar os exemplos, vamos olhar as passagens evangélicas. Quantas e quantas mensagens, né, os espíritos compartilharam com a gente das passagens bíblicas, das histórias de Jesus, de Mãe Santíssima e de todos ali que estavam com eles naquele momento, naquela missão. Então eu acho que a doutrina ela vai nos rememorando docemente das nossas responsabilidades, do nosso trabalho, né, pessoal, que nós não podemos delegar a ninguém, nós temos que fazê-lo. E o mais bonito disso tudo também é a gente lembrar que nós estamos sendo assistidos por espíritos de luz, espíritos evoluídos, que nos auxiliam, que nos fortalecem na luta. Eles não podem viver por nós a luta. Mas quantas e quantas vezes a gente está passando por alguma prova, por alguma enfermidade, por alguma dificuldade, e a gente se fortalece sabendo que eles estão nos auxiliando, nos ajudando e fazendo com que a gente consiga superar, né? Consiga vencer, consiga se lembrar de Jesus, porque em meio à dor, em meio ao sofrimento, a gente facilmente se esquece, né?
E aí a gente tem essa presença desses mentores, desses amigos, desses espíritos de autoescola que trabalham em nosso benefício, para nos auxiliar, para nos ajudar, e a gente principalmente não se esquecer da presença de Jesus. Jesus está com a gente, está presente com a gente. A cada momento, a cada situação, a cada vivência, através desses amigos que estão próximos da gente, que vêm iluminar os nossos caminhos, que vêm trazer luz para a nossa casa durante o culto no lar, que vai com a gente quando a gente está participando de uma casa espírita. Eles ficam felizes, né? Sabe que a gente está buscando, sabe que a gente está ali se esforçando. Então vamos pensar em tudo isso, né? Vamos analisar tudo isso e pensar como a doutrina contribui para a nossa vida. Como esse conhecimento de tudo que a gente falou aqui hoje contribui para que a gente possa caminhar de uma forma melhor, de uma forma mais clara, de uma forma mais sincera. E claro, sempre se lembrando do ensinamento maior de Jesus, que é o amor. Nós ainda temos dificuldade de viver o amor na sua essência, né? na sua mensagem mais íntima. Mas a gente está aqui para tentar, para a gente aplicar. E Deus nos permitiu estar aqui para isso. Então vamos também pensar sobre isso, né? Como Miramês encerra o capítulo falando do amor, eu acho que nada melhor que a gente encerrar o estudo de hoje também falando disso, né? Falando dessa doutrina que nos inspira ao amor, nos lembra o amor do Cristo. E esse amor transforma as nossas vidas, transforma a nossa caminhada, transforma cada passo que a gente dá a partir do momento que a gente toma consciência disso. E aí, será que a gente está na terceira ordem, na segunda ordem? Brincando um pouquinho, mas não importa, né? Na verdade, não importa qual a ordem que a gente esteja, mas o que importa é a gente ter consciência que a gente está fazendo a nossa parte, fazendo o nosso trabalho, o trabalho que Deus nos permitiu estar fazendo, né? Deus nos permitiu estar vivenciando. Então, é isso que, no final das contas, a gente vai levar para as próximas experiências, para as próximas vidas, para as próximas superações, para tudo que a gente for viver daqui para frente. O passado, a gente não modifica, mas a gente transforma com o nosso presente. Shirley Pires, desculpa se eu falei errado, gratidão pelo Evangelho, nosso estudo de hoje, né? Ruth Moura, a maior luz é o nosso Mestre Jesus, junto ao amor de Deus sobre nós. A PS Ana, cheguei no final, mas a mensagem está maravilhosa, que bom, fique aí com a gente pra gente fazer a prece. G. Rocha, amor ao próximo como a nós mesmos, né? Isso mesmo. A Couto, somos todos espíritos em evolução. Deus não olha a escala porque nos vê como filhos amados caminhando para o aperfeiçoamento. Olha que bonito isso que ela falou, né? Deus não olha a escala. Deus não olha a escala, pessoal. Deus nos dá as ferramentas que a gente necessita. Ele não vai julgar a gente. Ah, você, meu filho, você tá lá na terceira escala e você não quer sair de lá. Não, ele não vai fazer isso com a gente. Ele vai nos dar condições, ferramentas para que a gente desperte. E cada vez mais, quanto maior for esse despertar, mais a gente vai avançando e vai avançando também na escala, né? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário pra gente poder... Aline, você tá aí, que bom. A Luziane, o amor se aplica de diversas formas, amar ao outro que está próximo e aos que partiram para o plano espiritual. Ainda os amamos mesmo sem ver. Isso mesmo, né? O amor de uma forma geral, né? Não só aos que estão aqui encarnados, mas também aos desencarnados. Pessoal, deixa eu ver se tem mais algum comentário sobre isso tudo, para a gente poder, então, fazer a nossa prece. Deixa eu ver aqui.
Cristiane tá aí, obrigado. G. Rocha, linda live, Edu, um grande ensinamento como sempre. Que bom, né? A gente aprende muito. Pessoal, por mais que eu leia os textos, eu faço o estudo antes para apresentar para vocês. Esse momento aqui agora é um momento que realmente a gente aprende. Por mais que a gente leia, que a gente rabisque, que a gente busque referências, mas esse momento aqui juntos, com todas as pessoas que estão ao vivo aí, é o momento que a gente aprende, é o momento que a gente se junta, né, numa corrente energética, numa vibração de luz mesmo, e a espiritualidade está junto com a gente, nos ajudando nessas compreensões e nessas reflexões. Então, por isso que é importante o estudo em grupo, né? Realmente ele vai nos ampliando a visão. A Betânia está aí também, Deus continue a iluminar este lindo trabalho de evangelização, que assim seja, né? Laura, muito, muito grata pela live. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença. Agora a gente vai se preparar para fazer a prece final. Antes de fazer a prece, eu quero lembrar da nossa live amanhã com a Michele. Ela estava aí, agora mais cedo. No perfil Ciência Cósmica Brasil, a gente vai falar sobre o benefício do Espiritismo para a juventude. Então a gente vai bater um papo lá super legal. Eu conto com a presença de vocês. Também na divulgação, para vocês que têm familiares jovens, amigos jovens que se interessam pela doutrina ou então têm interesse de conhecer, de saber, indica a live de amanhã, porque é um momento que a gente vai também tirar muitas dúvidas deles, né? E vamos que vamos. Elisângela, obrigado. Caroline, Gisele também tá aí, obrigado, gratidão. Cláudia, estamos sempre aprendendo. Elisângela, cheguei no final, fica aí que a gente já vai fazer a prece. William, sua live é muito esclarecedora, obrigado, William, pela presença. Tânia também tá aí. Fran, Fran, que bom. Amanhã então 7 horas, horário de Brasília, 19 horas, né? A gente vai estar junto lá com a Michele, vai ser bem legal. O Rafael disse aqui pra nós: essa corrente de fé é muito boa, sinto uma paz muito grande. Olha só que bacana, né? Então, pra gente encerrar, a gente vai encerrar com a prece, para que a gente possa encerrar com chave de ouro, né? O estudo de hoje. Vamos lá? Obrigada, Aline. Vamos lá então, pessoal, vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, buscando na nossa tela mental aquela imagem de Jesus que alimentamos nos nossos corações, aquela imagem que nos traz calma, equilíbrio, aquela imagem do Mestre de braços abertos, a nos acolher, a nos envolver, a sorrir, demonstrando a nós que estamos caminhando, que estamos vencendo as lutas da vida e sabemos que Ele está ao nosso lado. Vamos todos nesse instante visualizar uma estrada, um caminho, uma direção, onde vamos caminhando, observando a paisagem, sabendo que Jesus nos acompanha, observando pessoas ao nosso lado que caminham conosco, nossos familiares, nossos amigos queridos, aqueles seres que nutrimos tanto amor, estejam eles na terra ou no plano espiritual. Nesse instante todos caminham conosco, amparados pela proteção de Jesus e dos espíritos protetores.
A nossa caminhada vai ganhando fôlego, vigor, pois sabemos, Mestre, que não estamos sozinhos. Temos a bênção de caminhar com os nossos familiares, com os espíritos amigos, com os nossos mentores, que trazem até nós as suas bênçãos infinitas a todo instante. Essa caminhada, Mestre, é uma caminhada alegre, feliz, onde nos entregamos ao aprendizado do amor. Apesar das nossas dificuldades, de todas as nossas inferioridades, sabemos que Tu nos olha com um olhar misericordioso, compassivo, nos educando na imensa caminhada evolutiva. Nos alegramos pela Sua presença, agradecemos pelos que caminham ao nosso lado, que nos fortalecem nas dificuldades, nas provas, e sabemos que juntos vamos vencendo cada passo, cada pedra do caminho. Cada momento crucial das nossas existências. Pedimos ainda, Mestre, neste momento, que a Tua luz infinita seja derramada sobre todos nós, sobre os nossos lares, sobre as nossas atividades, sobre os nossos pensamentos. Que todo e qualquer desequilíbrio, Mestre, não encontre espaço na nossa casa mental e espiritual. Que possamos nos recorrer a Ti sempre que notarmos a queda próxima ou o desequilíbrio que nos fadará a grandes dificuldades. Recebemos de Ti nesse instante a força magnética, energias de bem, de amor, energias ionizantes de paz, que envolvem todo o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual. E que assim possamos caminhar por esta semana, por este mês que se inicia, confiantes na Tua proteção, no Teu alento e na Tua presença constante nas nossas vidas. Fique conosco, Mestre, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, de estudarmos mais um dia a doutrina do Cristo. Reforçando, amanhã às 19 horas estaremos ao vivo com a nossa amiga Michele. E na próxima semana nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos entrar na questão 100, que é a questão que vai abordar a escala espírita. Então, se quiserem ler antes, fiquem à vontade. É um texto um pouquinho maior, mas cheio de informações, é muito interessante, vocês vão gostar de ler. E a gente se encontra então amanhã e na próxima terça-feira. Quero mandar um abraço para todo mundo que está mandando mensagem aí, a G, o William, a Célia,
a Érica, a Tânia, o César, a Ana, Duda, Luziane, Cristina, Nayane, a G, Molina também tá aí, Luciana, Marques, Ruth Moura, Lucia Helena, minha amiga, que saudades. Um beijo especial para você. Gisele também. Pessoal, muita luz, muita paz para vocês nessa semana. Que Jesus nos abençoe sempre com muita proteção, com muito amparo. E até semana que vem. Elzira também. Todos vocês, muita luz, muito amparo e até logo, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau.